Vamos falar agora o que é assunto, o que é um tema, o que é hipótese e o que é um problema de pesquisa, de estudo, tá? Eu uso a palavra muito pesquisa, mas vamos sempre lembrar que pesquisar alguma coisa, ser um pesquisador é estudar aquela coisa que a gente está querendo. Então vamos falar um pouquinho sobre o assunto, o tema e o que a gente chama de delimitação de tema. Esses três pontos é o que constrói a nossa introdução de qualquer trabalho acadêmico, mas o foco aqui é da introdução de um projeto de pesquisa, tá? Bom, o que é um assunto? O assunto é uma coisa genérica, tipo direito processual. Isso é super genérico. Tem um monte de outros assuntos menores que, no caso, chamamos de tema, dentro disso aí. Então, se você falar direito trabalhista, tá? Empregada doméstica, a empregada doméstica é um tema do direito trabalhista. Se você pegar a empregada doméstica, você pode estudar diferentes pontos relacionados a ela. Pode ser a lei em si, pode ser as férias, pode ser direitos e deveres do empregador, tá? Observem que a gente consegue ir afunilando as nossas ideias, os nossos projetos. Por isso que a gente fala que o assunto ele é grandão, ele é genérico, enquanto o tema é muito específico. Esse é o primeiro ponto para se desenvolver uma pesquisa. Para você descobrir qual seria o seu problema que você quer e assim mesmo o que você acha que está acontecendo, que é a hipótese, tá? Então, o assunto ele é abrangente, ele é genérico, geralmente expresso no máximo 2 ou 3 palavras. Quando a gente faz um recorte para o tema, ele primeiro não tem limite de palavras. Então, você pode o trabalhista, da empregada doméstica, nos últimos 5 anos, considerando apenas aquelas que engravidaram. Então você está fazendo cada vez mais um corte no seu tema, por isso que a gente está falando de limites ao tema, delimitação de tema, tá? Então, enquanto o nosso assunto ele é abrangente, o tema é um recorte. Enquanto ele é genérico, o outro é focado. Enquanto ele é expresso em 1 ou 2 palavras, tipo cozinha, biotecnologia, inteligência artificial, tudo isso são assuntos que eu posso estudar, tá? Mas dentro desse assunto eu vou numa determinada situação, um determinado tema. Quero estudar vacinas do coronavírus. Legal, você já delimitou, é o coronavírus Covid-19, porque o resto não adianta. Então você vai delimitando. Então aqui alguns exemplos, biodireito. Um tema seria a recusa na aceitação da transfusão de sangue. Só que você já imaginou estudar tudo sobre isso? Daí você fala, não, eu quero só ver, porque tem gente que não vai querer tomar porque não quer. Entendeu? Ah, tipo assim, ó, prefiro morrer ao fazer uma transfusão, vamos pensar que eu estou num estágio terminal e cansei do sofrimento e daí eu entro com um processo aí, porque eu quero fazer que meu pai, que minha mãe tome aquele sangue para ele viver um tempo mais, não tô nem não, ele vai sofrer, não é a questão. No caso, você pode delimitar, então, a recusa na aceitação da transfusão de sangue por motivos religiosos. Direito sucessório. Ah, o que eu vou estudar em direito sucessório? Eu quero estudar em união estável, tá? O que da união estável? Ah, não, eu quero a união estável e os efeitos patrimoniais. De repente você pode delimitar ainda mais. União estável e seus efeitos patrimoniais em relações homoafetivas. Ah, eu quero delimitar ainda mais, porque quanto mais limite você der, mais redondinha ela fica. União estável e seus efeitos patrimoniais em relacionamentos homoafetivos no estado de São Paulo nos últimos 3 anos. O que aconteceu nesses últimos 3, 5 anos, onde a gente teve toda uma mudança cultural, social, que em alguns aspectos a gente teve. Então, isso é delimitação. Tá? Direito do trabalho. O que é? Eu quero falar de acidente de trabalho. Qualquer tipo de acidente não ia ter fim.
Não, eu quero falar só direito a acidente de trabalho nos hospitais. Tá, qualquer tipo de hospital, qualquer momento, não. Em tempos de pandemia, nos hospitais públicos ou nos hospitais de campanha. Observe que quanto mais limitado você deixa o seu foco, mais fácil, entre aspas, não menos trabalhosa, mas mais fácil fica de você entender aonde você quer chegar e delimitar e ver o seu objetivo. Então, dentro do mesmo assunto, a gente vai fazendo pequenos recortes até chegar exatamente naquilo que a gente queria estudar. Então, isso é assunto, isso é tema. É por aí que a gente começa todo um trabalho. Então, vamos dar um exemplo. Quero falar sobre feminicídio, tá? A gente tem ouvido falar aí que nessa época da pandemia aumentou muito essa questão da agressão com a mulher, feminicídio. Então você fala assim, tá, eu quero ver o feminicídio no Brasil. Você já imaginou o trabalho que iria dar se você fosse estudar o feminicídio no Brasil? Você não ia ter fim a tua pesquisa. Daí você fala, não, na verdade eu quero no Brasil, mas eu quero ver certinho, assim, dentro do estado de São Paulo, o que está acontecendo. Ou de repente dentro da cidade de Ribeirão, que daí a sua amostra ainda é um pouquinho menor, tá? E o que você quer saber? O que você quer estudar sobre feminicídio? Ah, eu queria saber se houve um aumento, tá, de feminicídio naquelas mulheres que pediram medida protetiva nos últimos 2 anos. Porque a gente ouve falar que às vezes a pessoa tem uma medida protetiva e ainda há agressão levando a feminicídio, tá? Às vezes a medida protetiva deixa a outra pessoa mais agressiva, etc, etc, tá? Então é isso que você quer, você pensa no seu problema, em algumas hipóteses fala, puxa, era isso que eu queria ver. Então essa é a relação entre você escolher um assunto genérico, feminicídio, num local, num ambiente, numa situação extremamente ampla no Brasil, e daí você vai diminuindo. Ah, eu quero comparar os dados estatísticos do feminicídio. O que com que? Brasil e Estados Unidos? Com que objetivo? Daí é uma outro foco, é uma outra delimitação, tá? Mas sempre lembre que você tem que começo e ir afunilando. A nossa introdução, tá, de um trabalho de projeto de pesquisa, ele exatamente nasce daí. Você vai, por meio de uma produção textual, ou seja, de um texto, falar um pouquinho sobre o assunto. Não é o trabalho, então não precisa fazer pesquisa, não precisa ficar meses pesquisando, tá? É de repente trazer a consciência, aquilo que você já conhece um pouquinho, tá? Sobre o assunto, de repente pesquisar mais um materialzinho aí, para você esclarecer um pouquinho mais sobre isso para o leitor. Lembra que você está fazendo um projeto que vai entregar na mão de uma pessoa, que a pessoa vai falar assim, poxa, o seu projeto é legal, vamos desenvolver. E dentro da introdução, você vai apresentar o assunto, apresentar o tema. Você não vai escrever sobre o assunto, escrever sobre o tema, porque isso é a tua pesquisa. Agora é só o projeto. Então você vai descrever em linhas gerais. Olha, o feminicídio tem aumentado, tal, tal, tal. Na época da Covid a gente tem escutado, não vai usar a gente, por favor, mas eu estou usando isso como um recurso verbal. A gente teve a opção, a gente escuta constantemente na televisão isso. Por isso, o assunto desse trabalho é o feminicídio, mais especificamente, eu quero verificar se isso, tá? Daí, então, isso é a tua introdução. Tem quantidade de parágrafos? Não. Tá? Você pode fazer isso em 2 parágrafos, em 3, em 4, em 30. Isso tem muito a ver com a profundidade do seu trabalho. Se você vai fazer uma dissertação de mestrado, uma tese, conforme você vai ficando mais maduro na sua profissão, mais profundo você vai conseguindo introduzir algumas coisas. Exemplo, às vezes você vai fazer um trabalho, uma apresentação oral de um assunto, a insegurança do conhecimento faz você ser até mais rápida.
com o passar do tempo, a segurança desse mesmo conhecimento vai lhe permitir falar mais devagar, dar mais exemplo, permitir que o outro te pergunte de uma forma diferenciada, tá? Então lembre-se, a nossa introdução de um planejamento de projeto ou de um trabalho, ela sempre é padrão. Tem que apresentar o tema, tem que apresentar o assunto. Dentro desse contexto, você fala um pouquinho também sobre esses assuntos, tá? Bom, definido isso, qual que é o problema que você quer resolver? Você já falou que você quer ver o feminicídio no estado de São Paulo nas mulheres que pediam protetiva, tá? Qual que é o teu problema de pesquisa?